saudar os irmãos que estão em casa, aqueles que estão nos assistindo, e os irmãos que estão aqui também conosco, ajudando aqui nessa preparação dessa live. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Essa graça e essa paz, ela muda a nossa vida, mudou a nossa história. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus, com certeza, colocou no nosso coração, porque Ele que vai mostrando para a gente o que falar. E eu gostaria de ler com os irmãos, se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura, o Salmo 121. É um salmo bastante conhecido. Ele faz parte, né, desse patrimônio poético hebraico. E é lindo. Isso é uma canção. E é muito lindo este cântico. E eu gostaria de ler. Ele é muito pequenininho, são 8 versículos. Mas eu creio que Deus vai falar conosco. Até a própria leitura já fala conosco. Salmo 121 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Isso é uma pergunta do salmista, que ele mesmo responde. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Amém? Apesar de não estar escrito aqui, porque normalmente, né, antes dos Salmos, vem dizendo o Salmo de Davi, mas não está escrito aqui, mas pelos estudos, este é também um Salmo de Davi, que ele fez isso no deserto de Parã, quando Samuel morreu, o profeta Samuel. E é interessante que ele começa esse salmo de uma forma muito bacana, porque ele faz uma pergunta, e aí a gente começa a imaginar algumas coisas, e nós entendemos que os altos, né, os altos montes, eram os lugares aonde eles erigiam os altares pagãos. E Davi, ele diz assim: eu elevo os olhos para os montes, né? Mas de onde me virá o socorro? Antes de começar propriamente dito aquilo que Deus tem colocado no coração, eu quero dizer para os irmãos que este salmo, para mim, eu aprendi esse salmo, eu decorei esse salmo quando eu ainda era criança. Quando meu pai, que era pastor, a minha mãe, uma serva de Deus, nós nos ajoelhávamos, eu ainda muito pequenininho, viu, irmãos? Nos ajoelhávamos em torno da cama deles, de casal, e ali era lido esse salmo, não todas as noites o mesmo salmo, mas lia muito esse salmo, e depois nós orávamos. Então, todas as vezes que eu leio esse salmo, eu me lembro disto, com saudade, é claro, mas é um tempo que já foi.
Mas é um salmo também que ele me ensinou. Deus me ensinou, num determinado momento da minha vida, que nós temos uma tendência humana, e eu gostaria que você prestasse atenção nisto, de ficarmos escolhendo pregadores, escolhendo pastores, as nossas preferências, né? Eu gosto de ouvir o fulano, eu gosto de ouvir... Uma certa vez lá em Brasília, tem uma igreja lá, a Igreja Batista Central de Brasília. Na época o pastor Vilarindo, ele já faleceu, já era um senhor. E eu gostava de ir neste culto da tarde, da quarta-feira à tarde, que chama porque ainda existe até hoje, o Corpo Vivo. E eu, na época, era empresário ainda, e eu dava um jeitinho para ir na quarta-feira, às 3:30 da tarde, para poder ouvir o pastor Vilarindo pregar. Eu gostava da pregação do pastor Vilarindo. E realmente ele era um homem de Deus, e ele tinha uma palavra assim muito boa, muito tranquila, e que a gente aprendia muito, mas neste dia... É um culto de 7.000 pessoas às 3:30 da tarde, irmãos. É muita gente. E nesse dia, eu fui para poder ouvir o pastor Vilarindo pregar. E ele sempre fazia abertura do culto, e ele mesmo pregava depois do louvor. Não tinha isso que nós temos, um faz a abertura, depois do louvor, e outro vem e prega. E ele gostava de fazer, e o fazia muito bem. E lá tinha aquelas cadeiras, né, que em algumas igrejas tem, onde sentam pessoas que são convidadas, o pessoal do louvor, algum diácono. E na hora que chegou o momento da pregação, quando já tinha terminado o louvor, o pastor Vilarindo convidou um irmão que estava sentado, também pastor, e ele o apresentou. Esse é o pastor fulano de tal. Presta atenção nisso, irmãos. E está dentro daquilo que Deus vai falar conosco. Ele era um homem baixinho, e o pastor Vilarindo falou que ele era pastor de uma das congregações da igreja. Lá também tem uma plataforma assim, eu não sei se mais alta que essa, mas parecido com essa, e um púlpito grande. E o homem era tão baixinho que a gente conseguia ver, quem estava sentado aí como vocês, e a gente conseguia ver só isso aqui. E dentro do meu coração eu arrazoei. E eu disse assim no meu coração: puxa vida, eu saí do meu trabalho, do escritório, e para poder ouvir o pastor Vilarindo pregar, e hoje não é ele trouxe este pastor para poder pregar. Isso eu falando dentro do meu coração, mas Deus ouvindo. E ele pediu que a igreja abrisse a Bíblia no Salmo 121. E eu, no meu orgulho, como já conheci o Salmo de cor, e conheço o Salmo de cor, automaticamente eu abri, todo mundo abriu a Bíblia. E é um salmo lindo, e ele leu assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E ele falou, os irmãos podem fechar a Bíblia. Aí, mais uma vez, dentro do meu coração, eu disse assim: meu Deus, o que este homem vai falar apenas num versículo? Ele não leu o Salmo todo, ele leu um versículo do Salmo. Eu falei isso dentro do meu coração. E eu quero dizer para os irmãos,
foi a pregação mais linda que eu já ouvi na minha vida. Como que Deus usou aquele homem na sua simplicidade. Ele era um pastor de uma das congregações, numa das cidades satélites lá de Brasília. Não era um homem eloquente, um homem de palavras bonitas, mas Deus usou este homem com poder, com uma graça, que a igreja chorou. E eu também chorei, porque eu estava questionando o que aquele homem poderia falar. E ainda mais lendo apenas um versículo. E neste dia Deus me ensinou que não é o pastor Vilarindo, que não é o outro que está na mídia, que não é Deus usando quem Ele quer. Amém? Deus, Ele usa aquela pessoa que Ele quer. Se Ele quer te usar, Ele vai buscar você onde você estiver e Ele vai fazer de você um instrumento nas mãos dEle. E quando nós lemos esse salmo, e eu sei que vocês conhecem, os irmãos de casa também conhecem, nós vemos aqui um momento talvez o início de um abatimento, o início de uma luta. O salmista estava precisando de socorro, como nós estamos precisando de socorro, e não só neste momento desta pandemia, desse Covid-19, nós precisamos de socorro o tempo todo, mas principalmente agora, neste momento que está atingindo o mundo inteiro, está também nos atingindo aqui, nós precisamos de socorro. E nós entendemos aqui, quando nós começamos a ler com esta pergunta de Davi, ele olha para os montes aonde eram construídos os altares pagãos, e ele diz assim: olha, eu estou olhando para os montes e eles são altos, mas de onde me virá o socorro? E aí imediatamente ele mesmo responde, porque Davi era um homem que conhecia Deus, e ele declara na sua resposta: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem dos montes, o meu socorro não vem das pessoas que me rodeiam, o meu socorro não vem do meu trabalho, o meu socorro não vem da minha capacidade, o meu socorro não vem do meu dinheiro, o meu socorro não vem de absolutamente nada. O meu socorro, ele vem somente do Senhor, porque Ele é o Criador dos céus, da terra e de todas as coisas. Não importa que os altos montes abriguem os altares pagãos, não importa o que é feito nestes montes, não importa o que está acontecendo no mundo inteiro com essa pandemia, não importa nada disso. O meu socorro, o seu socorro, vem somente do Senhor, porque Ele é eterno, Ele é Criador, Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, o El Shaddai, o Senhor de todas as coisas. Amém? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida além desta pandemia. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, meu amado e minha amada, você que está em casa. Alguns eu sei, mas outros não. Você, meu amigo, que está me assistindo também, eu sei que você está. Eu não sei o que passa no seu coração, mas eu digo para você que o seu socorro, ele vem do Senhor. Você pode ter certeza
absoluta disto. E ele diz assim, olha, não deixará vacilar o teu pé. Deus não deixa o nosso pé vacilar. Aquele que te guarda não dorme. Já pararam para pensar nisso, amados? Nós dormimos, porque chega a noite, nós estamos cansados e vamos para a cama e vamos dormir, mas o Senhor não dorme. Enquanto você está dormindo, ainda que na sua aflição, ainda que nos seus problemas, o Senhor está velando pelo seu sono. Enquanto você, porque normalmente quando nós estamos assim muito aflitos, nós vamos deitar e a nossa cabeça começa a pensar uma porção de coisas como se nós pudéssemos resolver, e na verdade nós não podemos resolver, e depois pelo cansaço vem o sono, e o Senhor está ali cuidando de nós, e o Senhor está ali resolvendo as nossas situações, guerreando as nossas guerras. O Senhor está ali repreendendo o inimigo da nossa vida, o Senhor está ali tirando tudo aquilo que nos atrapalha. E aí, como a própria Bíblia diz, eu quero citar isto, quando o dia amanhece, o Deus misericordioso, o Deus que exerce misericórdia o tempo todo na nossa vida, renova a sua misericórdia. Quando você abre os seus olhos, quando eu abro os meus olhos pela manhã, nós estamos recebendo um renovo da misericórdia do Senhor. Amém? É exatamente isso que acontece. E ele diz, olha, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te guarda, é uma afirmação da palavra de Deus. O Senhor é a tua sombra, à tua direita, Ele não se aparta de você, Ele não se aparta de mim. E Ele diz assim, olha, o sol, com todo o seu fulgor, com toda a sua grandeza, com todo o seu calor, ele não te molestará de dia, e nem a lua de noite. E nós podemos acrescentar, sem mudar a palavra do Senhor, nada nos molestará. Não é a peste, não é o Covid, não são os inimigos, ou seja, o que for, nós não seremos molestados, porque o Senhor nos guarda. Nós podemos receber essa palavra dentro do nosso coração, porque ela é a palavra do Senhor, é uma garantia que Ele nos dá. Às vezes nós vivemos momentos na nossa vida que parece que fomos até abandonados, são momentos de aflições, são momentos de muita dor, e nós olhamos para todo lado, como o salmista olhou para os montes, nós olhamos para os lados, nós queremos buscar às vezes uma ajuda numa pessoa, ou tentando fazer alguma coisa, mas na verdade nós estamos perdendo tempo, porque o Senhor é quem nos guarda, Ele que toma conta de nós. Uma coisa que eu repito sempre, nós estamos aqui, esse grupo pequeno, e não importa, e tem outros nas suas casas, você está aí na sua casa, o Senhor está guardando a sua vida, o Senhor está guardando as nossas vidas. Nós somos capazes de quê? De absolutamente nada. Se você consegue entrar no seu carro e dirigir, é porque o Senhor está guardando a sua vida. Se você conseguiu chegar até aqui, se você conseguiu entrar na sua internet em casa para poder assistir ou ouvir essa palavra, é o Senhor que está guardando você aí onde você está. E Davi diz assim: o Senhor te guardará de todo o mal. Você pode repetir isso comigo? O Senhor, diga assim, o Senhor me guardará. Você em casa diz isso, o Senhor me guardará. Pode falar, o Senhor
me guardará de todo o mal. Você crê nisto? Ele guarda. Eu sou incapaz, eu sou impotente, eu não sei nem o que falar, eu leio, releio, escrevo, mas eu não sei o que falar. Mas o Senhor me guarda, o Senhor te guarda, Ele vai te levar para a sua casa daqui a pouco, Ele vai guardar o seu sono, Ele vai guardar a sua casa, e ainda que alguma coisa não dê certo, Ele continua guardando a sua vida. E Ele diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aonde quer que você vá, o Senhor está guardando a sua vida. Eu gostaria de encerrar apenas lendo em Isaías, no capítulo 51, versículo 12 e o 13 e o 15. Diz assim: eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do que te atribulava? E no versículo 15 ele diz assim: pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém? Aonde está o teu perseguidor? Aonde está o teu inimigo? O Senhor está guardando você. Você foi comprado por um alto preço, eu fui comprado por um alto preço, e nós carregamos na nossa vida a marca do sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Nós vamos ter mais um louvor e depois nós vamos impetrar a bênção.